Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da apometria. Bem, eu poderia dizer que recebendo vários pedidos, eu resolvi falar sobre a apometria. Não foram muitos, mas 2 pedidos eu recebi realmente. E eu já estava pensando há muito tempo que eu deveria fazer um vídeo sobre apometria, porque existe muito desconhecimento, muitas inverdades, e como eu participei do momento quando a apometria estava sendo criada mesmo, né, que foi finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, basicamente início dos anos 90, quando os livros foram editados e publicados, né? E eu trabalhei numa casa espírita onde o coordenador do trabalho mediúnico fez o curso diretamente com o Dr. José Lacerda de Azevedo, né, que é o autor do livro, o criador, o compilador, digamos assim, dessa técnica, né? E são 2 livros, um é Energia e Espírito, tá? E o outro é Espírito e Matéria. Esses 2 livros aqui fazem, digamos assim, é o arcabouço teórico da apometria, né? Eu cheguei a estudar esses 2 livros, cheguei a participar de um grupo de apometria, como eu falei, o coordenador desse grupo mediúnico, ele ia uma vez por semana para a Casa do Jardim, que é uma casa espírita, um centro espírita, que também funciona como uma entidade filantrópica em Porto Alegre. Primeiro foi ligado ao Hospital Espírita de Porto Alegre, depois a Casa do Jardim meio que ficou independente, né? E os cursos eram ministrados com a presença mesmo, até um determinado momento, com a presença do Dr. José Lacerda de Azevedo. Depois ele já estava velhinho, ele adoeceu e tal, e ele faleceu em 97, mas eu acho que até 95 ele ainda participava, era ele que organizava e que fazia esse curso. Então eles treinavam pessoas que iriam ser os repassadores, os multiplicadores nas suas casas espíritas. Mas depois eu falo um pouquinho mais profundamente a respeito do método. Eu tô fazendo assim um início para que vocês entendam como é que a coisa surgiu, como é que aconteceu. O Dr. Lacerda não era místico, tá? Ele era médico. Eu até quero ler aqui. Eu vou depois colocar o link desse artigo que fala bastante sobre o Dr. Lacerda, José Lacerda de Azevedo. Em alguns vídeos que eu ando falando da apometria, gente, vocês me desculpem. Eu quando tô falando do Dr. Lacerda, daqui a pouco sai um Carlos Lacerda. O meu lado político não me larga. Me desculpem, às vezes acontece, mas é Dr. José Lacerda de Azevedo. Aqui, ó, ele era médico, formado em medicina pela URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Depois ele foi, até o desencarne dele, ele foi cirurgião geral, ginecologista e clínico geral também. Depois, ele também, antes, ele era professor de física, né? Ele dava para ensino médio. Cursos técnicos também. Enfim, e uma coisa que eu achei muito linda, ele fez também, se formou em Belas Artes também e História Natural. O homem era uma enciclopédia, gente. No meu tempo a gente falava enciclopédia. Mas ele tinha uma cultura ampla, sabe? O homem era médico, fez História Natural, Belas Artes e Física. Entende? Ele transitava por praticamente quase todos os ramos do conhecimento humano. Era realmente um homem muito culto. Não era um cara místico, não era um cara religioso. Então, eu
eu não tenho essa certeza porque eu comecei a entrar em contato com as pessoas, com o pessoal ligado à cepa que é, eu até depois eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo falando mais sobre a cepa. A cepa é um ramo do espiritismo que também não é místico, não tem essa questão religiosa. Eles até, muitos espíritas mais tradicionais, ofendem as pessoas da cepa, dizem que são ateus e que não sei o que. Eu conheci a cepa não há muito tempo, há pouco tempo, e acho sensacional a maneira como eles encaram o espiritismo, descolado de religião, descolado de fanatismo, descolado de misticismo, descolado de idolatria a médiuns. Então eu me identifiquei demais. Mas por que eu fui conhecê-los há pouco tempo? Porque quando eu fiquei trabalhando em casas espíritas até 2016. Quando eu estava envolvida dentro do movimento organizado, digamos assim, institucional, não se ouvia falar na cepa. Por quê? Porque a cepa era boicotada, sabotada. Nós não... Eu não tinha nem ideia. Eu ouvia falar assim vagamente, mas nunca eu acabei me aprofundando. Esse é o erro, né, gente? Como a gente erra na vida. Se eu tivesse me aprofundado naquela época, eu já tinha deixado a institucionalidade das casas espíritas há muito tempo e já tinha migrado para o movimento que é a cepa, né? É um movimento que tem espíritas de língua espanhola, né? Então eu tenho aqui no meu canal uma playlist que são lives feitas com mulheres, porque eu faço parte de um movimento de mulheres espíritas, e essas mulheres, a maioria delas são da cepa. Então tem uma live que tá falando uma espanhola, uma venezuelana, tem mulheres da Argentina, a cepa é muito forte na Argentina. Então eles têm uma maneira mais filosófica, científica de encarar o espiritismo. Deem uma olhada nessas lives, são muito bacanas, dá para entender tranquilamente, algumas têm legendas, outras têm a tradutora, né, simultânea. É muito, muito legal. Então, são coisas maravilhosas que acontecem, estavam acontecendo, mas por questões mesmo, sei lá, de instituição mesmo engessada, essas coisas todas eram barradas. E olha, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa que eu tô sempre antenada no que tá acontecendo, mas eu acabei permitindo que me ocultasse, digamos assim, que me sonegassem esse conhecimento, né, a respeito dessas pessoas maravilhosas que fazem parte da cepa. Então a cepa ela era tipo assim, deixada de lado, né? Se tinha seminário, se tinha qualquer coisa, algum congresso, nunca era divulgado dentro do movimento espírita tradicional. E a gente erra porque eu hoje sei que eu errei porque a gente não busca também, né? Enfim, a gente às vezes não consegue tudo, né? A gente não consegue abarcar tudo. Até porque o espiritismo sempre é uma coisa que a gente leva paralela à nossa vida cotidiana, né? Eu trabalhava em comércio, muitas vezes saía do comércio super tarde, assim, a palestra, eu fazia palestra, começava às 20 horas, eu conseguia sair 7h30 do meu trabalho para chegar e fazer a palestra, então não sobrava muito tempo, né? Eu tô me justificando, mas enfim, né? A gente não pode também ficar se culpando o tempo todo. A realidade é essa. Bom, então, o José Lacerda, que é esse médico que eu falei, de cultura ampla, né, um intelectual, ele criou esse centro espírita, que era um centro espírita de estudo e de atendimento espiritual. Eu sei que iam pessoas de todos os lugares. Era o tipo do lugar assim que tu tinha que encarar, às vezes, fila, sabe? Tu tinha marcação, uma agenda, assim, tu marcava o teu atendimento pro outro mês. Isso eu me lembro perfeitamente. E
que se chamava Casa do Jardim. Começou funcionando numa casinha que tinha no jardim do Hospital Espírita. Depois eles conseguiram o seu próprio prédio e saíram dali. O que é a apometria, gente? A apometria basicamente é uma técnica. É uma técnica relativamente simples, mas vocês sabem que as coisas simples, elas precisam ser bem feitas para não ficar aquela coisa, né, bagunçada. Ela é uma técnica simples que precisa, mas tu tem que ter um certo conhecimento a respeito da técnica para não se tornar outra coisa, né? Porque entre tu dar um deslize e cair numa outra coisa, às vezes não precisa de muito, né, gente? Pessoas mal intencionadas existem. Tem muita gente que eu sei que fez o curso de apometria com terceiros, porque a ideia do José Lacerda, do Dr. José Lacerda, era responsáveis de grupos mediúnicos iriam fazer o curso com ele, mas esses responsáveis seriam multiplicadores. E nesse meio do caminho, lógico que um ou outro acaba se perdendo, né? Então, eu sei que hoje em dia tem gente que cobra para fazer apometria, eu sei disso. Mas existem muitas casas espíritas aqui no Rio Grande do Sul que trabalham com apometria. A apometria ela é usada basicamente para trabalhos de desobsessão, para trabalhos de cura espiritual, para trabalhos onde o passe já não adianta, onde a pessoa realmente já está num processo mais complicado, né? Eu passei por vários, porque quando a gente trabalha numa casa espírita e quando a gente frequenta as salas de atendimento e as salas de... Uma vez por mês, pelo menos, o trabalho era em nós, né? O grupo todo recebia a apometria. Então, é uma técnica muito bonita. Eu participava como ouvinte, eu não era a coordenadora do trabalho, eu era ouvinte, era um grupo grande, nós tínhamos, eu acho que umas 6 ou 7 pessoas que ficavam em volta, os médios que queriam ficar sentados, ficavam sentados, ou não, nós tínhamos um médico que não gostava de ficar sentado, ele ficava sempre em pé, e o processo consiste em a pessoa que vai ser atendida entra nessa linha, a sala de atendimento, né? Nós já estávamos ali todos preparados, a preparação é feita anteriormente. O que acontece? Na apometria, os médiuns têm os seus corpos, por isso, talvez o espiritismo convencional não aprovava a apometria, porque nesses livros aqui a gente estuda muito sobre chakras, sobre corpos mentais, corpos espirituais, os nossos, né? Os nossos corpos espirituais, nosso corpo mental, nós somos vários corpos num só, né? O espiritismo, Kardec, quando organizou, ele resumiu tudo no perispírito, no corpo físico e no espírito. Mas nós sabemos que nós temos chakras. Kardec não diz, ele não anulou o conhecimento, ele não desfez o conhecimento que já existia, o conhecimento oriental que já existia a respeito dos chakras, dos corpo mental, corpo astral, corpo etéreo. Ele não fez nada disso, ele apenas não se aprofundou. Talvez por falta de tempo, talvez porque ele fosse um ocidental clássico, né? Ele não se aprofundou nisso. Mas o Dr. Carlos Lacerda se aprofunda nisso e ele cria um método onde as pessoas que estão na sala, né, que são, como eu disse, 6 pessoas ficavam ali como doadoras de energia para ajudar os médiums. Vocês sabem, na playlist sobre mediunidade eu já falei sobre ectoplasma, que os médiums de incorporação de efeitos físicos, né, aqueles que incorporam, aqueles que falam de psicofonia, eles precisam do ectoplasma, né, para poder isso. O Carlos Richer, não, era o Richer, depois eu vejo, mas tinha um cientista, fiquei na dúvida agora se era Charles Richer,
enfim, eu sei que o sobrenome dele é Richer, que é um famoso cientista do final do século XIX, início do século XX, que estudou mesmo a respeito do ectoplasma, depois que Kardec já tinha desencarnado, né? Então, o ectoplasma é muito importante para a mediunidade. Então, nós ficamos ali na sala para doar ectoplasma para os médiums que estarão ali no processo de incorporação. Antes do paciente, da pessoa que vai ser tratada, entrar na sala, então nós já passamos, o dirigente, a pessoa que está coordenando, que foi, no meu caso, foi aquele que fez o curso lá com o Dr. José Lacerda, ele já nos preparou, ele já nos desdobrou, porque o que é, gente, a coisa que diferencia a apometria? Na apometria, os médios, e ali eu vou colocar nós também como médium, porque nós estávamos num processo mediúnico ali. Nós somos desdobrados, ou seja, os nossos corpos são desdobrados, nosso corpo mental é mandado para junto com os trabalhadores espirituais que estão ali. No caso, o centro espírita que eu trabalhava era ligado como se fosse ligado a um hospital espiritual. Então, nós éramos desdobrados para ficar junto com aqueles trabalhadores espirituais, e o paciente, a pessoa que ia ser tratada, que entrava na salinha, era desdobrado também. Conscientemente, nós não ficávamos assim como se estivéssemos hipnotizados. Não, era um desdobramento consciente. Nós éramos desdobrados. O paciente que estava sendo tratado, a pessoa que seria tratada, né, pela apometria estava ali, ela era também desdobrada. E nesse desdobramento, os espíritos que nos ajudavam nesse trabalho levavam aquele corpo mental, aquele corpo astral do paciente e diziam exatamente o que era o problema, contavam pra gente aquele problema, descreviam qual seria, né, o tratamento, o que iria acontecer. O médium, 2 médiums mais ou menos, normalmente cada trabalho tinha uma quantidade, né, X de médiums. Na sala que eu trabalhava sempre tinham 2 ou 3 médiums que iam incorporando. Alguns incorporavam, e era muito bonito isso, porque era quase feito assim um trabalho de regressão na pessoa. Muitas vezes, aquilo que estava causando aquele desequilíbrio naquele momento era alguma coisa de alguma outra existência, de alguma vida passada, algum ódio antigo, algumas coisas, né? Alguma vingança antiga, alguma coisa assim. E aí, esse médium se desdobrava também e fazia esse tratamento naquele momento reencarnatório daquela pessoa. Era como se fosse quase uma viagem no tempo, assim, sabe? Tudo conscientemente, nós ficávamos e nós íamos conversando, nós íamos falando ali, né? O que a gente estava sentindo, a pessoa que estava coordenando, normalmente coordenava tudo com um tom de voz. Eu acho que até eu herdei um pouco essa coisa assim, essa coisa de ficar falando com o espírito, gente, não dá certo, não dá certo. Tu tem que ter um tom de voz firme, senão o espírito não te respeita. Não respeita, ele ri na tua cara, ele ri na tua cara. Então, o coordenador do trabalho ia coordenando, perguntando o que está acontecendo, o que vocês estão vendo, papapá, conversando com a entidade, caso viesse alguma entidade do passado, alguma, né, porque o médium estava ali aberto para receber as entidades e para a gente poder resolver aquele problema. O coordenador fazia alguns pulsos, tipo assim, 1, 2, 3. Isso era uma técnica, entende? O Dr. Carlos Lacerda percebeu que essa técnica, que eles chamavam de pulsos, era uma técnica na Umbanda, nas religiões afro,
descendentes nas religiões africanas, eles usam pulsos, que são os tambores, né? São pulsos ancestrais, para criar uma sintonia, para criar. O médico Carlos, de novo Carlos Lacerda, José Lacerda, chegou à conclusão que bastava alguns pulsos assim, ó, como se fosse um comando, e a coisa, então a reunião era toda por comando, assim, ele dava 1, 2, 3, pã, vinham, gente, era sensacional. Eu escrevi muito a respeito disso, eu fiz muita palestra a respeito disso, era muito lindo. Hoje em dia não deve ter mudado, porque a técnica continua a mesma, né? Espero que não tenham inventado nada de novo. Mas é muito bonito participar de uma coisa dessas. É muito bonito, sabe? Bonito. E tu vê a coisa acontecendo ali, tudo com uma tranquilidade. Os médiums se desdobrando. Por exemplo, o médium, ele tá desdobrado. O corpo mental do médium está na espiritualidade para receber as orientações. Mas ao mesmo tempo, ele tá conversando com espíritos que estão ali. É fantástico a forma como nós podemos estar. A gente até brincava como a gente pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Então eu não entendo por que essa demonização da apometria. O que acontece? O médico José Lacerda de Azevedo nunca foi aceito pelo movimento espírita tradicional, ele nunca foi aceito. Pelo fato dele não ser religioso, pelo fato dele não ser místico, pelo fato dele ser mais técnico. A apometria nunca foi aceita, sempre foi demonizada. Eu sei que a casa onde eu trabalhava, o centro espírita onde eu trabalhava, uma pena que com o passar dos anos, alguns dirigentes, eu não sei como anda esse médium que era o organizador, o coordenador do trabalho mediúnico, mas eu sei de outros dirigentes daquela casa que viraram tudo bolsonaristas, é uma tristeza aquela casa, tanto é que eu deixei de participar. Mas aquela casa teve que se desfiliar da FEB, porque praticava apometria. Então eles mandaram uma correspondência para casa, a FEB, dizendo, vocês vão ter que escolher ou continuar a apometria ou continuar a FEB. Eles escolheram a apometria. Muitas outras casas aqui do Rio Grande do Sul, naquele período que foi início dos anos 90 até 95, que foi o auge, aquilo explodiu. Hoje eu sei que muitas pessoas praticam apometria, até cobram, pessoas que nem são espíritas, eu sei disso. Pessoas que receberam a técnica, né? Estavam provavelmente em alguma casa espírita, depois saíram e resolveram continuar por conta própria, né? Enfim, né, gente? O ser humano é assim, a gente não tem como controlar todas as pessoas do mundo, né? Mas eu conheci umas 4 ou 5 casas espíritas que optaram em continuar trabalhando com a apometria, porque dava resultado, porque a apometria, ela além de ser uma técnica tranquila, né? Tranquila, ela dava resultado, as pessoas voltavam realmente muito melhores, as pessoas vinham e davam o seu parecer, porque o tratamento ficava acontecendo, a gente ia acompanhando a pessoa, né? Por algum tempo. Então eram olhos vistos, assim, aqueles casos de obsessão violenta, sabe? E a gente conseguia resolver de uma forma muito bonita, muito bonita. A mediunidade começou a ser muito mais trabalhada, essa coisa do desdobramento, porque basicamente é isso, ela se funda, a apometria se funda na possibilidade de trabalhar o médium desdobrado e o paciente desdobrado. Então nós desdobramos aquela pessoa e vamos atacando os problemas ali em todos os seus corpos etéricos, todos os seus corpos fluídicos, né? E muitas vezes acontece do problema estar relacionado a uma outra encarnação. Então isso é feito também.
A experiência que eu tive não foi muito longa, eu continuei no trabalho mediúnico com a apometria, acho que até o finalzinho dos anos 90, porque depois meu filho nasceu. Aí eu logo comecei com o grupo de teatro e fiquei uns 6, 7 anos com aquele grupo de teatro, e aí eu me desliguei um pouco da questão mediúnica. Mas a experiência que eu tive foi maravilhosa, foi linda. A questão toda da intuição da gente fica muito mais perceptível. Já me falaram na casa espírita que se eu quisesse incorporar, aqui no Sul a gente usa muito esse termo, incorporar, né, da passagem, incorporar, que é a psicofonia, né, que é a coisa do espírito falar pela tua voz. Que se eu quisesse, eu estava pronta. Eu sentia, em muitos momentos, eu sentia um calor incrível aqui nesse meu chakra, né, que é o coronário, eu acho que é. Nem seja, tem que olhar depois com calma. Enfim, eu sentia um calor incrível aqui, né, no topo da cabeça. Era uma coisa bem assim estranha. E os médiuns do trabalho me diziam, por que tu não incorpora? E eu simplesmente não sabia por quê. Não sabia. É que eu acho, depois eu mesma comecei a me responder essas coisas. Como eu sempre fui muito racional e eu sempre estava ali muito com um ar de estudo, né? Porque eu tinha que prestar atenção em tudo. Às vezes eu tomava nota e eu não queria perder esse fio, né? Talvez até eu não quisesse perder o controle da coisa, não sei. Pode ter sido um medo meu, pode ter sido. Enfim, né? Mas não aconteceu, não rolou. Tava sempre prestes a acontecer e não acontecia. Mas enfim, talvez não fosse o meu caminho ali naquele momento. Talvez ali realmente eu estivesse para observar, para né, fazer as palestras, porque eu prestava atenção e anotava para colocar isso em palestras e eu acho que eu ajudei muita gente dessa forma, né? E, enfim, isso bloqueou um pouco a minha mediunidade nessa área, mas a intuição permanece intacta. Então, em grupos que depois, posteriormente, eu participei de grupos mediúnicos, a intuição era perfeita, né? Eu sentia quando o mentor se aproximava, eu sentia quando tinha algum espírito mais perturbado, e eu sempre tive essa forma de interagir com os espíritos. Eu nunca deixei espírito fazer chacrinha durante a reunião, nunca. E eles sempre me respeitaram, porque eu aprendi isso da apometria. Tu não pode deixar eles te dominarem. Tu não pode, tu tem que ter firmeza na voz, inclusive, né? Então, eu sempre consegui fazer isso. Alguns médiums até, dos mais tradicionais, até se assustam um pouco com essa forma de abordagem, né? Porque não adianta tu chegar para um espírito que tá ali infernizando alguém e dizer, ai, meu querido irmãozinho, precisa de amor no coração. Eles vão rir na tua cara. Eles vão rir na tua cara. Agora, quando tu diz, chegou, ele para e te olha. E fica bem quietinho, sabe? É incrível, gente, é muito curioso, é como se fosse uma criança mesmo, sabe? Que precisa, em algum momento, que tu diga, chegou, né? E tu tem que ter essa firmeza na voz no momento do trabalho. Gente, basicamente era isso, tá? Basicamente era isso. A história da apometria é uma história bonita, é uma história linda. Eu acho que a técnica de apometria deveria ter sido aproveitada por todas as casas espíritas. Eu sei que eu já conversei agora com espíritas progressistas, eu já conversei com pessoas de outros estados que já têm apometria nas suas casas espíritas. Então existe esse processo, né? Só que o movimento tradicional, o movimento espírita brasileiro, né, o MEB, Movimento Espírita Institucional, lá regido pela FEB, não aceita, não aprova e não endossa. Eles preferem ficar com os médiuns que espalham fake news mesmo. Queridos e queridas, eu acho que eu consegui clarear um pouco.
Se ficaram com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Aos poucos eu posso, de repente, fazer até um outro vídeo. Esse for bem comprido, talvez até eu tenha que dividir ele em 2 partes. Eu acho que é o que eu vou fazer. Um grande beijo, fiquem bem. Até a próxima.